Sabe uma pergunta que vira e mexe eu me pego pensando? Como é que a gente se torna o que a gente é? Será que a gente já nasce com um pacote básico de habilidades, de sentimentos, ou tudo isso é construído, dependendo de onde e quando a gente vive? Olha, esse é talvez a pergunta fundamental da psicologia, né? E até da filosofia. Sim, E é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa de hoje. Porque a gente tende a achar que muita coisa é natural, que sentir ciúmes, por exemplo, é simplesmente humano. Mas e se não for tão simples assim? exato. Hoje a gente vai mergulhar no material que bota essa certeza em xeque. É um capítulo do livro Psicologias, um clássico para quem está começando a estudar o assunto, escrito por Bock, Furtado e Teixeira. Ele apresenta a psicologia sócio-histórica, e a nossa missão aqui é tentar entender a fundo o argumento central deles. Uhum. A ideia de que nós somos, na verdade, uma construção da nossa história e da nossa sociedade. Isso mesmo. A grande mente por trás dessa corrente é o psicólogo Lev Vygotsky. E a sacada genial dele foi propor que o fenômeno psicológico, ou seja, tudo isso que acontece aqui dentro, Na nossa cabeça, no nosso peito. isso, é ao mesmo tempo algo super pessoal, único e também profundamente cultural coletivo. Não dá para separar as duas coisas. E é essa conexão que a gente vai explorar. Ok, vamos começar a desempacotar isso então? A maioria de nós, e eu me incluo totalmente nisso, já pensou que coisas como sonhar, pensar, sentir amor, raiva, são parte do kit humano. Sim, Algo que já vem instalado de fábrica, universal, né? pois é. Essa é a visão no senso comum e até de muitas teorias da psicologia. Elas tratam o nosso mundo interno como algo que já existe no sujeito, meio abstrato, e que as experiências da vida só vão, digamos, preenchendo. Quase como uma semente que já tem o projeto da árvore inteira ali dentro, só precisa de água e sol para virar o que ela já estava destinada a ser. Perfeita analogia. E o que é fascinante na abordagem sócio-histórica é que ela vira essa lógica de cabeça para baixo. Para o Vygotsky, a subjetividade, esse nosso universo particular de pensamentos, emoções, memórias, Uhum. não é um ponto de partida. É uma conquista. Ela é construída ativamente na nossa relação com o mundo. Então, trazendo para uma metáfora mais atual, não seria como um sistema operacional que já vem instalado no hardware do cérebro? Não? Seria mais como um software que a gente vai programando e atualizando a vida inteira, quase em código aberto, colaborando com outras pessoas. Gostei dessa analogia. Gostei muito. E para levar ela um passo adiante, o código desse software é escrito com a linguagem da nossa cultura. Certo. E os programadores são todas as pessoas com quem a gente interage desde que nasce. Nada no nosso psiquismo vem do nada. Ele tem uma história. Tanto a nossa história pessoal quanto a história da humanidade. Certo, essa ideia de que a gente se constrói é poderosa, mas isso me faz pensar. Se a gente não nasce pronto, teve que existir um marco zero, né? Um ponto de virada. Isso, o momento em que a espécie humana deu um salto e começou essa construção. Onde tudo isso começou, segundo a fonte? A teoria aponta para uma tríade fundamental. 3 pilares que marcam essa passagem do animal para o humano. O primeiro é o trabalho. Mas não trabalho como emprego, né? Não, de jeito nenhum. É a atividade de transformar a natureza para sobreviver. O segundo é o uso de instrumentos, as ferramentas. E o terceiro, que amarra tudo, é a vida em coletivo. E de que forma uma ferramenta, tipo uma pedra lascada, pôde ser tão revolucionária a ponto de nos transformar? Porque a ferramenta quebra a nossa relação direta e imediata com o mundo. O texto dá um exemplo ótimo. Qual? Um macaco pode pegar um galho que está no chão para puxar uma banana. Ele usa o que está disponível no ambiente, no agora. O salto humano, o pulo do gato, foi a capacidade não só de usar um objeto, mas de fabricar uma ferramenta com um propósito futuro. Ah, entendi. Uma coisa é usar o que está ali, na mão. Outra é pensar, vou pegar essa pedra, vou bater em outra para criar uma ponta afiada para que amanhã eu possa cortar a carne do animal que eu caçar. Exatamente. Isso exige planejamento. Exige planejamento. E ao fazer isso, o ser humano inventou uma coisa que não existia antes na consciência:
o tempo psicológico, a noção de futuro. Uau! A distância entre a ação presente, que é fazer a ferramenta, e o objetivo futuro, que é usá-la, isso é uma revolução cognitiva. A gente sai do puro instinto e entra no campo da intenção, do planejamento, da imaginação. Nossa, pensar nisso é maluco. Quer dizer que o primeiro humano que amarrou uma pedra num galho não inventou só um machado. Ele inventou, de certa forma, a ideia de amanhã? Sim, a capacidade de projetar o futuro. Isso muda tudo? E se a gente olha ao redor hoje? Estamos cercados por essas ferramentas. O celular, o carro, a escrita, o próprio dinheiro. Perfeito. E cada uma dessas ferramentas não é só um objeto. Ela carrega dentro de si a inteligência humana acumulada ao longo de séculos. Como assim? Quando uma criança aprende a escrever, ela não está só aprendendo a desenhar letras. Ela está se apropriando de uma tecnologia que levou milênios para ser desenvolvida. Uau! Uma ferramenta que organiza o pensamento de uma forma completamente nova. Ela internaliza a história da humanidade naquele ato. Então isso nos leva de volta àquela discussão inicial. Se somos tão moldados por essas criações, a ideia de uma natureza humana fixa, imutável, que vale para todo mundo em qualquer época? Começa a fazer menos sentido, né? Exato. E por isso a psicologia sócio-histórica propõe uma troca de termos que é muito sutil, mas fundamental. Em vez de natureza humana, que pressupõe algo pronto, biológico e universal, Certo. a teoria usa o conceito de condição humana. Mas espera aí, na prática, condição humana não soa um pouco como natureza humana com um nome mais chique? Qual é o impacto real de trocar uma palavra pela outra? Ah, a gente ganha tudo. Natureza humana te prende à biologia. Diz que você é assim porque nasceu assim. Ok. Condição humana te liberta. Ela diz que a nossa característica mais fundamental é justamente a de não termos uma natureza fixa. A nossa condição é a de sermos seres abertos, que precisam criar a si mesmos e suas próprias formas de viver. A gente se liberta dos limites do instinto, então. Exatamente. O texto dá um exemplo que eu achei genial para ilustrar isso. A mamadeira. Uma coisa tão banal. É um exemplo perfeito, porque mostra como uma invenção técnica transforma o social e o psicológico. A amamentação, biologicamente, é uma tarefa feminina, certo? Certo. A mamadeira é uma ferramenta que quebra essa determinação biológica. Ela permite que a tarefa de nutrir um bebê seja compartilhada pelo pai, pela avó, por outra pessoa. Ela não só alimenta a criança. Não. Ela reconfigura o papel da mulher na sociedade, as relações familiares, a própria ideia de maternidade e paternidade. Uma simples mamadeira carrega uma revolução social. Faz todo sentido. E o conjunto de todas essas invenções, mamadeiras, leis, músicas, ideias, a linguagem, é o que a gente chama de cultura. Isso. A cultura é esse grande reservatório de humanidade que a gente constrói e do qual a gente se apropria. É um movimento de mão dupla, dialético. Ao transformar o mundo com nossas ferramentas, o mundo nos transforma. Ao criar a cultura nos cria. Entendi. Por isso, para essa abordagem, é impossível entender um indivíduo sem entender profundamente o mundo social e histórico em que ele vive. A pessoa não é uma ilha. Ok, o quadro geral está ficando bem mais claro. Mas para analisar essa relação complexa entre o indivíduo e a cultura, a teoria precisa de algumas lentes ou ferramentas conceituais, certo? O material detalha algumas. Sim, são como categorias de análise para a gente conseguir enxergar esse processo. Uma das principais é a atividade. Atividade. Para essa teoria, a atividade é a unidade básica da vida. É o que nos conecta ao mundo. É através da ação, do trabalho, do estudo, da brincadeira, que a gente se apropria da realidade. O exemplo da criança pequena é muito bom para isso. Ela não aprende sobre o mundo lendo um manual. Não mesmo? Ela aprende engatinhando, pegando objetos, levando à boca, desmontando um brinquedo. Exato. Ao agir sobre o objeto, a criança está colocando o mundo para dentro de si. Ela transforma a realidade concreta em imagens, em ideias, em conceitos. Ela está construindo seu mundo interno através da ação no mundo externo. Certo. Outra categoria que o texto traz é a consciência, e aqui acho importante frisar.
Não estamos falando só da consciência no sentido de estar acordado ou de ter um conhecimento racional das coisas. De forma alguma. A consciência para o Vygotsky é muito mais ampla. É a nossa capacidade de reagir ao mundo, de sentir, de perceber, de desejar, de pensar sobre ele. Inclui tudo. Inclui nossas emoções, nossos afetos, até o que a gente não sabe que sabe. E o ponto crucial é, a consciência não nasce com a gente. Ela se desenvolve a partir das nossas relações sociais, mediada principalmente pela linguagem. É como se o mundo social fosse o material com o qual a gente constrói nossa consciência. Perfeito, é isso. Isso me leva à terceira categoria, a identidade. A gente costuma pensar na identidade como uma coisa sólida, uma essência. Eu sou assim e ponto final. Mas a teoria aqui propõe uma ideia bem mais radical. Propõe a ideia de identidade como metamorfose. Um conceito muito bem desenvolvido no Brasil pelo psicólogo Antônio da Costa Ciampa. Metamorfose. A nossa identidade não é uma coisa, é um processo. Ela está em constante transformação. Pensa bem, você não é a mesma pessoa que era há 10 anos. Com certeza não. Seus valores, seus gostos, suas ideias mudaram. E, no entanto, você se reconhece como sendo a mesma pessoa, né? Essa é a metamorfose. A gente é uma unidade que se mantém, mas numa multiplicidade de papéis e vivências que nos transformam sem parar. E, por último, o texto apresenta uma distinção que, para mim, foi a que mais deu um clique para entender tudo isso. A diferença entre sentido e significado. Ah, essa é realmente central. Vamos tentar deixar bem claro. O significado é social, é o conceito coletivo, o que está no dicionário. Tá. Por exemplo, a palavra mãe. O significado é progenitora do sexo feminino. É um consenso mais ou menos estável na nossa cultura. Ok, é o que todo mundo concorda que a palavra quer dizer. E o sentido? O sentido é a apropriação pessoal e afetiva desse significado. Como dizia o Vygotsky, a soma de todos os fatos psicológicos que a palavra desperta em nossa consciência. Um exemplo. Para uma pessoa, a palavra mãe pode despertar um sentido de aconchego, segurança, cheiro de bolo. Para outra, pode evocar um sentido de abandono, conflito, ausência. Entendi. O sentido é o significado encharcado das nossas experiências vividas, das nossas emoções. Então isso quer dizer que, na prática, a gente nunca está falando exatamente a mesma língua, mesmo usando as mesmas palavras? Precisamente. Cada conversa é uma negociação complexa entre o meu sentido pessoal e o seu, e talvez muitas brigas e mal-entendidos venham daí, dessa diferença. Você captou a implicação mais poderosa disso. A comunicação não é uma simples transmissão de informação, é um encontro de mundos subjetivos. E é nesse jogo entre o significado que é de todos e o sentido que é meu que a nossa subjetividade se constrói e se expressa. Certo. Se a nossa identidade, nossa consciência, tudo é construído socialmente, então a prática da psicologia não pode ignorar essa sociedade, certo? O psicólogo não pode olhar para o indivíduo como se ele vivesse numa bolha. Não pode. Isso parece ter implicações enormes. E enormes. E a fonte destaca como isso se reflete fortemente no Brasil, principalmente no campo das políticas públicas, como no SUS e no SUAS. Como assim? A prática de um psicólogo sócio-histórico não vai focar em consertar um suposto problema dentro do indivíduo. Vai focar em compreender e transformar as condições de vida concretas que produzem saúde ou sofrimento. Tu faz uma crítica bem dura, como muitas políticas públicas são pensadas, né? Sim, a crítica é que muitas vezes as pessoas são tratadas como meros usuários, como receptores passivos de um serviço e não como sujeitos ativos da própria história. Seus saberes são ignorados. Exato, a cultura, a subjetividade. O texto dá exemplos muito palpáveis. Tipo, a diferença na estética, no cuidado com o ambiente entre um consultório particular e um posto de saúde. O que isso comunica para quem usa o serviço? Comunica descaso. Comunica que aquela pessoa não é digna de um ambiente bonito, acolhedor. É uma mensagem, né? É uma mensagem poderosa. Outro exemplo é criar um cartaz cheio de texto num lugar onde parte da população pode não ser alfabetizada. Você está, na prática, excluindo essas pessoas da informação.
A forma como a política é desenhada já produz saúde ou exclusão. Isso deixa claro que essa abordagem da psicologia não tem como ser neutra. Ela toma um partido. Exatamente. O psicólogo, nessa visão, não é um técnico neutro que aplica um saber universal. Ele é um profissional que tem um compromisso com a transformação social, com a construção de condições de vida mais dignas. É uma posição política. Como a fonte diz de forma bem direta, nessa perspectiva, psicologia e política não se separam. Resumindo o nosso papo, então, a grande virada de chave que a psicologia sócio-histórica propõe é essa: parar de ver o ser humano como um produto pronto da natureza e começar a vê-lo como um projeto em constante construção. Um ser que se faz e se refaz ativamente na relação com os outros, com a cultura e com a história. É isso. O ser humano não é. Ele se torna. E se torna sempre em relação. Somos um processo. História que está sendo escrita agora por nós e com os outros. Sim, É um pensamento ao mesmo tempo assustador e muito libertador. com certeza. E isso me lembra uma última ideia da fonte que fala sobre a importância da brincadeira infantil. A brincadeira? Sim. Pro Vygotsky, a brincadeira não é só passatempo. É na brincadeira que a criança se comporta além do seu comportamento habitual. Como se ela fosse maior do que ela é. Ah, tipo quando brinca de médica. Isso. Ao brincar de médica, ela não está só imitando, ela está experimentando um papel social, aprendendo regras, exercitando a imaginação. É o que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. Uma espécie de laboratório para ensaiar o futuro, para se tornar quem ela ainda não é. Perfeito. E isso me leva a uma pergunta final para a gente deixar no ar. Manda. Se a brincadeira é esse espaço mágico que permite à criança ir além de si mesma e se desenvolver, quais seriam as brincadeiras da vida adulta? Boa pergunta. Que atividades, que espaços, na arte, nos hobbies, nos movimentos sociais, em novas relações, nos permitem experimentar outras identidades, ensaiar outros futuros e continuar esse processo sem fim de transformar a nós mesmos e o mundo ao nosso redor.